Olá, alunos da disciplina Álgebra 1, chegamos à quarta parte da nossa revisão. E nessa revisão, nós vamos falar de uma estrutura chamada corpo. Vamos comparar o anel Z e o anel Q. Ambos são anéis de integridade. A gente falou que anéis de integridade são anéis comutativos, anéis com unidade, e que toda vez que um produto dá zero, implica que um dos dois elementos é zero. Em que acontece um fenômeno. Pegue um elemento não nulo. Para esse elemento, existe um outro elemento que, multiplicado com ele, dá a unidade. Todo elemento de Q não nulo tem um elemento que faz essa correspondência, que faz essa multiplicação dar a unidade. Agora vamos para Z. Em Z, apenas o 1 e o menos 1 tem essa propriedade. Você pega o 1, você encontra um outro elemento que multiplicado com ele dá 1, e você pega o menos 1 e você encontra um outro elemento que multiplicado com ele dá 1. Isso nos motiva a seguinte definição. Um corpo vai ser um anel comutativo e com unidade, tal que para todo elemento não nulo, todo elemento A não nulo, vai existir um B, tal que A vezes B dá a unidade, dá o elemento neutro da multiplicação. Esse elemento B é chamado de simétrico multiplicativo de A. Então, são exemplos de corpos o conjunto Q, o R, o C. E o que não são corpos? Z, por exemplo, não é um corpo, porque a gente acabou de ver que apenas dois elementos têm essa propriedade de ter simétrico multiplicativo. O produto direto de Z com Z também não é corpo. O Z6 também não é corpo. Vamos ver a relação entre corpo e anel de integridade. Existe uma propriedade muito interessante que diz que todo corpo é anel de integridade. Então, escrevendo, se é corpo, então é anel de integridade. Como é a contrapositiva dessa afirmação? Se não é anel de integridade, então não é corpo. Por isso que nós colocamos como exemplo de conjuntos de anéis que não são corpos, o Z, produto direto com Z, e o Z6, porque a gente viu que eles não são nem anéis de integridade. Todo corpo é anel de integridade. Todo anel de integridade é corpo? Resposta, não. Para isso a gente precisa de um exemplo. O nosso exemplo é Z. Z é anel de integridade e não é corpo. Agora, se a gente colocar uma condição do anel de integridade ser finito, então ele passa a ser corpo. E a nossa afirmação fica sendo: todo anel de integridade finito é corpo. Lembrando que os N são anéis de integridade se somente se o N é primo, a gente vai ter vários exemplos de corpos. O Z2, o Z3, o Z5, o Z7, o Zn de modo geral, onde N for primo, vão ser corpos. E esses corpos são interessantes porque eles são exemplos de corpos finitos, de corpos que têm uma quantidade finita de elementos. Eles têm as mesmas propriedades de R, de C, de Q, mas tem uma quantidade finita de elementos. A gente continua a nossa revisão no próximo vídeo.